Televisão Anhanguera. TV como você nunca viu. Boa tarde. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre hepatite. As hepatites, ela nada mais é, em termos assim, de um processo infeccioso no fígado. E hoje a gente vai se ater mais às hepatites virais, né? Sintomas mais comuns em todas as hepatites seria os olhos amarelos, a urina, as fezes mais claras e a urina mais escura do que o normal, né? Hoje as hepatites elas são divididas em 5 hepatites: hepatite A, B, C, D e E. Sendo as hepatites A, B e C mais normais hoje no Brasil, a hepatite D mais normal na zona amazônica, na região norte do Brasil, e a hepatite E, uma hepatite mais rara no nosso país. Agora vamos ver um pouquinho mais de cada hepatite. Aí você pode se lembrar que hepatite significa a inflamação do fígado. Isso, muito bom. Mas como essas doenças se desenvolvem? Então, a hepatite A e E são transmitidas através do vírus HAV e HIV. Elas são doenças menos graves, não se comparam a doenças B e C. Elas não causam doenças crônicas. E elas podem ser encontradas através nas fezes de pessoas contaminadas. E essas pessoas contaminadas podem contaminar o meio ambiente, pode contaminar também frutas, verduras, legumes, também o fruto do mar. Por exemplo, as ostras são muito comuns ter o vírus da hepatite. Se as pessoas ingerem esses alimentos contaminados, ela acaba se infectando. E esse tipo de transmissão nós chamamos de transmissão feco-oral. Mas o que pode ter uma pessoa com hepatite? Bom, muitas pessoas são assintomáticas. Isso significa que elas apresentam o vírus, mas elas não desenvolvem. Mas existem pessoas que desenvolvem esse vírus. Cerca de 2 a 6 semanas após o contato com o vírus, aparecem sintomas leves, que são febres, geralmente a febre mais baixa. Também pode acontecer vômito, coceira, fadiga. A pessoa pode apresentar um cansaço. A urina fica escurecida, mais ou menos um tom de Coca-Cola. E as fezes ficam esbranquiçadas. As pessoas com hepatite também começam a ficar meio amarelada. Isso acontece por causa da icterícia. Mas o que é icterícia? Como o vírus da hepatite ataca principalmente o fígado começa então a ficar inflamado e pode ocorrer lesões. Quando acontecem essas lesões no fígado, ocorre a liberação do pigmento que, por exemplo, deixa as pessoas amareladas, que são a bilirrubina. E a bilirrubina ela tem um tom amarelado, por isso que acaba deixando as pessoas que têm hepatite A e E meio amarelada. E como que nós podemos evitar isso? Lavando bem as mãos, lavando os alimentos, todo o contato com saneamento básico também acaba contato com saneamento básico também acaba transmitindo essa doença. E assim, se nós formos pensar em países com saneamento muito crítico, nós podemos pensar que esses países são os países que mais desenvolvem as hepatites. E através desse vídeo que eu venho mostrando para vocês como melhorar, como evitar e como acontecem essas hepatites. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Agora vamos falar sobre a hepatite B. A hepatite B provocada pelo vírus VHB descoberto em 1965 é a mais perigosa das hepatites e uma das doenças mais frequentes no mundo.
Estima-se que existam 350 milhões de portadores crônicos do vírus. Esses portadores podem desenvolver doenças hepáticas graves, como a cirrose e o cancro do fígado, patologias responsáveis pela morte de 1 milhão de pessoas por ano em todo o planeta. Contudo, a prevenção contra este vírus está ao nosso alcance através da vacina, que tem eficácia de 95%. O vírus transmite-se através de contato com o sangue e fluidos corporais de uma pessoa infectada, da mesma forma que o vírus do HIV. O vírus da hepatite B é 50 a 100 vezes mais infeccioso do que o HIV. Existe também a possibilidade de transmissão de mãe para filho, no momento do nascimento, uma forma de contágio especialmente grave. O vírus provoca hepatite aguda num terço dos atingidos e 1 a cada 1.000 infectados pode ser vítima da hepatite fulminante. Agora, como prevenir a hepatite B e C? Tomar a vacina da hepatite B, embora ainda não haja vacina contra a hepatite C. Usar preservativo em todo contato íntimo. Exigir material descartável novo sempre que realizar pinças, tatuagens e acupuntura. Não usar drogas injetáveis ou utilizar material esterilizado. Não partilhar objetos de uso pessoal como kit de manicure e lâmina de barbear. Usar sempre luvas descartáveis se for socorrer ou tratar das feridas de alguém. Por que deve-se evitar a hepatite? A hepatite é uma inflamação do fígado, que nem sempre apresenta sintomas e por isso a pessoa pode estar contaminada e passar a doença para outros. Assim é recomendável que todos sigam essas normas de segurança durante toda a vida, para evitar ser contaminado e a transmissão da hepatite para outros. A hepatite é uma inflamação do fígado que, mesmo realizando o tratamento adequado, nem sempre tem cura, e isso aumenta o risco de complicações hepáticas como cirrose, astite e câncer no fígado, por exemplo. Boa noite, eu vou falar de uma forma bem resumida e direta a respeito da hepatite C, então, né? A hepatite C a gente sabe que ela é uma doença viral que leva à inflamação do fígado e raramente desperta sintomas. Na verdade, né, a maioria das pessoas não sabe que tem essa hepatite C. Muitas vezes descobre através de uma doação de sangue ou pela realização de exames de rotina mesmo. Ou quando aparecem sintomas de doença avançada no fígado, né, o que geralmente acontece aí depois de décadas. A hepatite C é um dos 3 tipos mais comuns de hepatite e é considerado então aí o pior deles, né? De acordo com o Fundo Mundial de Hepatite das Organizações das Nações Unidas, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo estão infectadas com o vírus da hepatite B e C. E dessas 500 milhões, apenas 5% delas sabe que tem essa doença. No Brasil, cerca de 1,5 milhões de pessoas infectadas pela hepatite C, né, que a doença é responsável por 70% das hepatites crônicas, e 40% dos casos são de cirrose. Esses dados aí são baseados no Ministério da Saúde. As causas da hepatite, então, a gente pode falar que ela é causada pelo vírus C, né? A transmissão ocorre por meio do contato de sangue contaminado, ou seja, transfusão de sangue, acidentes com materiais contaminados, casos de trabalhadores na área de saúde ou por meio de drogas injetáveis. A transmissão de mãe para filho a gente já sabe que é rara, né? Cerca de 5% ocorre no momento do parto. Ou seja, a maioria dos estudos não conseguiu comprovar ainda a transmissão de hepatite por meio do sexo. Os fatores de risco, então. A gente pode dizer que um dos fatores... Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a hepatite D. A hepatite D ela é mais encontrada na região amazônica, região norte do Brasil. Alguns casos isolados, mas geralmente o pessoal que tem esse caso isolado, ele teve contato ou viajou para aquela região. Ela é um pouco mais grave, ela se torna e dá outras patologias mais graves com a falta de tratamento dela. O principal, para pegar ela, vamos dizer assim, ela só pega ela se você tiver a hepatite B. Ele é um vírus dependente, a hepatite D é um vírus dependente, ele depende da B. Então, para você ter hepatite D, você só tem a hepatite D se tiver a hepatite B. A principal prevenção da hepatite D é você se vacinar para a hepatite B, né? Então, consequentemente, não tendo a hepatite B, você não tem como pegar a hepatite D. Para transmissão, principalmente, o pessoal que usa drogas acaba distribuindo ou utilizando os instrumentos perfurocurtantes que foram usados, e ele tem a hepatite B e acaba se transmitindo facilmente de um para o outro.
E é um pouquinho mais grave para se tratar do que a B e mais difícil também de vencer ela. Televisão Anhanguera. TV como você nunca viu. Fala galera da Odonto TV, agora ligado na Odonto Esportes. Tudo bem? Estamos aqui direto da Granja Comari e vamos voar para dentro da sala de imprensa para ver a seleção que o nosso técnico separou para nós disputar essa Copa dos Virais. Vamos lá direto para a sala de imprensa falar com o nosso técnico. Boa tarde, amigos ligados na Odonto Esportes. Eu aqui como técnico da seleção, sou técnico hepatite e vou dar a nossa seleção para essa Copa dos Virais. Vamos lá, começando pelo ataque. A gente vai começar os ataques e os volantes serão hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e hepatite E. São os nossos atacantes que vão fazer com que dê uma infecção e aumente o problema do seu fígado. Nosso meio-campo que vai fazer com que os nossos atacantes cheguem ao seu êxito seria o oro-fecal, que seria pessoal que não cuidar de não lavar a mão bem lavado, não cuidar da higiene dos alimentos que comer, junto com o nosso amigo que vai estar do lado, pérforo cortante. Também pessoal que não usa material esterilizado, vai fazer tatuagem em qualquer lugar ou usa drogas, acaba entrando fazendo um corte mais profundo e entrando na corrente sanguínea, então fazendo com que nossos atacantes cheguem ao êxito. A nossa defesa vai com higiene. Higiene vai defender tudo. Pessoal que lava a mão, pessoal que cuida da higiene, saneamento básico, vai defender tudo. Outra defesa nossa, preservativo. Todo mundo que usar o preservativo não vai deixar com que o atacante dos outros times chegam ou o nosso atacante chegue ao êxito. E Gillette. Gillette é uma defesa nossa que ele é meio individualista, então cada um tem que ter a sua. Se o pessoal começar a usar um do outro, outro de um, vai acabar dando problema maior e o atacante vai conseguir chegar ao seu êxito. E a nossa defesa máxima, que é o nosso goleirão, vai ser a vacina. A vacina, para os que a gente tem já, a gente vai trabalhar fortemente essa nossa defesa. Nosso goleiro, a vacina, que acaba defendendo tudo e contra todos. Vão para cima deles. Um abraço. Valeu galera da Odonto Esportes, valeu galera da Odonto TV, até a próxima, abraço!